Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Exploradores do Passado. Viaje no tempo conosco, desvendando nossa história para iluminarmos o presente e construirmos um futuro melhor. A Roma Antiga é reconhecida como uma das civilizações mais influentes da história da humanidade, e sua importância perdura até os dias atuais. Essa grande civilização exerceu um impacto profundo em diversos aspectos da sociedade e da cultura, deixando um legado que moldou o mundo ocidental e além. Os romanos deixaram legados em diversas áreas, destacando-se na sua justiça, em sua organização política, na cultura, nas artes, na literatura, na arquitetura e no entretenimento. O cristianismo surgiu na Palestina sob o domínio romano, e eventualmente, se tornou a religião oficial do Império Romano. Os romanos foram engenheiros habilidosos e construíram uma vasta rede de estradas, pontes e aquedutos que facilitaram o comércio, comunicação e expansão do império. A expansão do Império Romano permitiu a disseminação de conhecimentos e culturas, promovendo o intercâmbio cultural entre povos diferentes. Essa troca de ideias e tecnologias enriqueceu a civilização romana e contribuiu para o progresso global. Vamos detalhar como nasceu esse império fantástico e falar um pouco sobre sua história. A lenda da fundação de Roma é uma das narrativas mais conhecidas e mitológicas da história antiga. Ela conta a história de como a cidade de Roma foi supostamente fundada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. A lenda é uma mistura de fatos históricos e elementos mitológicos, e sua origem remonta à antiguidade. De acordo com a lenda, Rômulo e Remo eram filhos do deus Marte, o deus romano da guerra, e de Rhea Silvia, uma princesa mortal. A mãe dos gêmeos era filha do rei Numitor, de Alba Longa, uma cidade localizada na região central da Itália. A lenda começa com o tio dos gêmeos, Amulho, usurpando o trono de Numitor e expulsando-o do reino. Amulho temia que os gêmeos crescessem e reivindicassem o trono que era de direito deles. Por isso, ele ordenou que Rômulo e Remo fossem jogados no rio Tibre para que morressem afogados. No entanto, os bebês foram salvos por uma lomba que os amamentou e cuidou deles, e, posteriormente, foram encontrados e criados por um pastor chamado Faustulo. À medida que cresceram, Rômulo e Remo mostraram-se guerreiros habilidosos e líderes naturais. Quando os gêmeos descobriram sua verdadeira origem, decidiram vingar-se de Amulho e restaurar seu avô, Numitor, ao trono de Alba Longa. Com a ajuda de seguidores leais, eles derrotaram Amulho e restabeleceram a dinastia de Numitor. Após essa vitória, Rômulo e Remo decidiram fundar uma nova cidade às margens do rio Tibre, onde haviam sido encontrados e cuidados pela lomba. No entanto, eles discordaram sobre o local exato para a fundação. Uma disputa acalorada se seguiu, e Remo foi morto por Rômulo durante a briga. Rômulo, agora o único governante, nomeou a cidade em sua honra, chamando-a de Roma, e tornou-se o primeiro rei da nova cidade. Embora a lenda da fundação de Roma seja mitológica e tenha elementos sobrenaturais, ela desempenhou um papel significativo na formação da identidade e orgulho romano. A história de Rômulo e Remo serviu como uma narrativa de origem poderosa que uniu os romanos e reforçou sua crença na grandeza de sua cidade e civilização. Lendas à parte, a cidade de Roma teve origem como uma pequena aldeia na região da Itália Central, às margens do rio Tibre. Sua história remonta aproximadamente ao século VIII a.C., durante um período conhecido como a Idade do Ferro. Evidências arqueológicas indicam que Roma foi desenvolvida a partir de aldeias anteriores no topo de colinas e nunca foi singularmente fundada. O povoamento da Península Italiana remonta à pré-história, e evidências de assentamento na colina do Capitólio remontam entre os anos 1700 a.C. e o ano 1350 a.C. No início, Roma era apenas uma pequena aldeia constituída por uma população de pastores, agricultores e outras pessoas que se estabeleceram na região. Com o passar do tempo, a cidade começou a crescer e atrair pessoas de outras regiões, aumentando sua população e importância. Evidências de sepulturas no local remontam ao ano 1000 a.C., provavelmente influenciados por uma tendência de formação de cidades-estado emergindo da Grécia. Esses assentamentos no topo de colinas se aglomeraram em uma única organização política no final do século VIII a.C.
A localização geográfica de Roma, fundada às margens do rio Tibre, foi uma das principais razões para o sucesso e prosperidade da cidade ao longo dos séculos. Essa posição estratégica ofereceu uma série de vantagens que foram fundamentais para o desenvolvimento e crescimento de Roma como uma das maiores e mais poderosas cidades da antiguidade. O rio Tibre proporcionou uma fonte confiável de água potável para os habitantes de Roma. Isso era crucial para o abastecimento da cidade e sua população em crescimento, já que a água é essencial para a vida cotidiana, agricultura, higiene e outras atividades humanas. As margens do rio Tibre eram ricas em solo fértil, o que favorecia a agricultura e a produção de alimentos. Os agricultores podiam cultivar colheitas abundantes ao longo das margens, garantindo o abastecimento de alimentos para a cidade e contribuindo para o crescimento econômico. O rio Tibre também serviu como uma importante via de transporte para o comércio interno e externo. Os romanos podiam usar barcos e navios para transportar mercadorias, facilitando o comércio com outras cidades e regiões, bem como o escoamento de produtos agrícolas. A localização às margens do rio Tibre proporcionava uma proteção natural para a cidade. As águas do rio atuavam como uma barreira natural contra invasões e ataques inimigos, tornando mais difícil para exércitos hostis cercarem Roma. Além das vantagens do rio Tibre, a localização geográfica de Roma também proporcionava fácil acesso ao mar Mediterrâneo. Isso permitia que a cidade se tornasse um importante centro comercial e marítimo, facilitando o comércio com outras regiões do Mediterrâneo e além. A localização geográfica favorável de Roma às margens do rio Tibre foi um fator determinante para o desenvolvimento de uma cidade próspera e poderosa. Esses fatores contribuíram significativamente para o crescimento e a importância de Roma na história da civilização ocidental. Por volta do século VIII a.C., 4 grandes assentamentos surgiram em Roma. Os núcleos apareceram nas colinas dos Montes Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Célio, Opiã e Velia. A primeira evidência de uma muralha aparece em meados do século VIII a.C. no Palatino, datada entre 730 e 720 a.C. É possível que o circuito da muralha marcasse o que os romanos posteriores acreditavam ser o limite sagrado da cidade. A descoberta de portas e ruas ligadas à muralha, com os restos de várias cabanas, sugere que Roma já tinha um nível mais sofisticado de organização social e política. Os primeiros governantes de Roma, de acordo com a tradição mitológica e lendária, foram os reis que teriam governado a cidade durante o período monárquico. Essa fase da história romana é considerada uma mistura de fatos históricos e lendas mitológicas, e muitos detalhes específicos são incertos. No entanto, a lista tradicional de reis fundadores de Roma inclui 7 monarcas. Número 1, Rômulo, entre 753 a.C. e 717 a.C., que segundo a lenda já descrita aqui, foi o lendário fundador de Roma e seu primeiro rei. Ele é conhecido por ter estabelecido as instituições fundamentais da cidade, como o Senado, o exército e a divisão do povo em patrícios e plebeus. Número 2, Numa Pompílio, entre 715 a.C. e 673 a.C. Ele é lembrado como um rei sábio e pacífico, e a ele é acreditado a criação de leis, instituições religiosas e rituais para o povo romano. Número 3, Túlio Hostílio, entre 673 a.C. e 642 a.C., conhecido por suas campanhas militares contra outras cidades-estado na Itália. Ele é lembrado por sua determinação em expandir o território romano. Número 4, Anco Márcio, entre 642 a.C. e 617 a.C. Ele é considerado um governante justo e preocupado com o bem-estar do povo. Ele é lembrado por suas construções públicas e fortificações ao redor da cidade. Número 5, Tarquínio Prisco, entre 616 a.C. e 579 a.C. Também conhecido como Tarquínio, o Antigo, é o quinto rei de Roma, que é lembrado por suas habilidades em engenharia e construção, incluindo a construção do famoso Templo de Júpiter Capitolino. Número 6, Servo Túlio, entre 578 a.C. e 535 a.C. Também chamado de Tarquínio, o Soberbo. Ele é frequentemente retratado como um tirano cruel e arrogante. Número 7, Lúcio Tarquínio Colatino, entre 535 a.C. e 509 a.C.
Ele foi o último rei de Roma, sendo deposto após um evento conhecido como estupro de Lucrécia, que desencadeou uma revolta e levou à queda da monarquia, dando início à República Romana. O fim da monarquia romana e o surgimento da República Romana marcaram uma importante transição na história de Roma. Não apenas o evento conhecido como o estupro de Lucrécia, mas sim o fim da monarquia foi desencadeada por uma série de eventos que resultaram no colapso do sistema monárquico e na ascensão de um novo sistema de governo. A lenda mais conhecida que descreve o fim da monarquia romana está relacionada ao último rei, Lúcio Tarquínio, o Soberbo. Segundo a história, esse evento que ficou conhecido como o estupro de Lucrécia, desencadeou a queda da monarquia. Lucrécia, uma nobre romana casada, foi violentada por Sexto Tarquínio, filho do rei Tarquínio. Após o terrível acontecimento, Lucrécia contou aos seus parentes e amigos o que aconteceu, e profundamente envergonhada, cometeu suicídio como forma de reivindicar sua honra. Esse evento causou indignação entre o povo romano e foi o estopim para uma revolta popular contra a tirania dos Tarquínios. Liderados por Lucius Junius Brutus e Lucius Tarquínio Colatino, parente da vítima, os romanos se rebelaram contra o domínio dos Tarquínios e exigiram a expulsão da família real. Os Tarquínios foram depostos, e uma assembleia popular rejeitou a ideia de que Roma deveria ser governada por um único rei novamente. Em vez disso, foi instituído um sistema de governo republicano, com 2 cônsules eleitos para liderar o Estado. A data tradicionalmente aceita para o início da República Romana é o ano 509 a.C. Os cônsules exerciam funções executivas e militares e eram eleitos anualmente. Esses cônsules tinham o poder de veto um ao outro, o que proporcionava um certo equilíbrio de poder. Além disso, um senado composto por nobres também exercia influência significativa no governo da República Romana. A República Romana marcou uma nova era política, na qual o poder estava nas mãos de vários magistrados eleitos pelo povo. A nova forma de governo foi projetada para impedir que o poder ficasse concentrado nas mãos de um único indivíduo, como havia acontecido com os reis. Foi a era da civilização romana clássica, onde durante este período, o controle de Roma se expandiu dos arredores imediatos da cidade para a hegemonia sobre todo o mundo mediterrâneo. Sua organização política desenvolveu-se mais ou menos ao mesmo tempo que a democracia na Grécia Antiga, com magistraturas coletivas e anuais, supervisionadas por um senado. Havia eleições anuais, mas o sistema republicano era uma oligarquia eletiva, não uma democracia, onde um pequeno número de famílias poderosas monopolizou amplamente as magistraturas. Durante toda a era republicana, Roma estava em um estado de guerra quase perpétua. Seus primeiros inimigos foram seus vizinhos latinos e etruscos, bem como os gauleses, que saquearam Roma em 387 a.C., embora Roma demonstrou extrema resiliência, sempre superando suas perdas, por mais catastróficas que fossem. Após o saque gaulês, Roma conquistou toda a península italiana em um século, e assim se tornou uma grande potência no Mediterrâneo. Seu maior rival estratégico era Cartago, contra o qual travou 3 guerras. Roma derrotou Cartago na Batalha de Zamaim no ano 202 a.C., tornando-se a potência dominante do antigo mundo mediterrâneo. Em seguida, Roma embarcou em uma longa série de batalhas e conquistas difíceis. Os romanos derrotaram o rei Filipe V da Macedônia, eles derrotaram o Império Seleucida, uma potência helenística na Ásia Ocidental. Nesse período, eles conquistaram a Península Ibérica, e derrotaram o líder Vercingetorix das tribos da Gália, que abrangia o território hoje ocupado pela França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e partes da Suíça, Alemanha e norte da Itália. Foi da guerra contra os gauleses, que surgiu Júlio César. Caio Júlio César nasceu no ano 100 a.C. Ele liderou os exércitos romanos nas guerras da Gália antes de derrotar seu rival político Pompeu em uma guerra civil, e posteriormente, tornou-se ditador de 49 a.C. até seu assassinato em 44 a.C. Ele desempenhou um papel crítico nos eventos que levaram ao fim da República Romana, e à ascensão do Império Romano. O fim da República Romana e o surgimento do Império Romano foram marcados por uma série de eventos e transformações políticas. Esse período foi caracterizado por intensas lutas políticas, guerras civis e a ascensão de líderes ambiciosos que buscaram consolidar seu poder e influência. A República Romana enfrentou sérias crises políticas, econômicas e sociais durante o século I a.C.
A expansão territorial trouxe problemas de administração e corrupção, e a estrutura política tradicional mostrou-se insuficiente para lidar com as demandas de um império crescente. A luta pelo poder entre as elites políticas, especialmente entre os populares liderados por líderes como Tibério e Caio Graco, e os optimates, representados pelos senadores e aristocracia, levou a conflitos internos e guerras civis. Júlio César foi um general militar carismático que emergiu como uma figura poderosa na política romana nesse período. Ele aproveitou as tensões políticas e as crises da República para ganhar apoio popular e militar. Em 49 a.C., César atravessou o rio Rubicão com suas legiões, um ato considerado um ataque à cidade de Roma e ao poder do Senado. Isso marcou o início de uma guerra civil contra o líder do Senado, Pompeu, e seus aliados. César emergiu vitorioso na guerra civil e foi nomeado ditador vitalício em 44 a.C., centralizando o poder em suas mãos. Júlio César foi assassinado por um grupo de senadores, liderados por Bruto e Cássio, que temiam o acúmulo de poder nas mãos de um único líder. Após a morte de César, houve uma luta pelo poder entre seus herdeiros políticos, principalmente entre Marco Antônio, Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, e Lépido. Em 43 a.C., os três líderes formaram o Segundo Triunvirato, uma aliança política para consolidar o poder e eliminar seus opositores. Nas décadas seguintes, Augusto emergiu como o líder supremo da República Romana, concentrando um poder político sutil sob a aparência de um governo republicano. Em 27 a.C., Augusto renunciou ao título de ditador, mas recebeu títulos honorários como príncipes, ou o mesmo que primeiro cidadão, e Augusto, o Venerável. Esses títulos davam-lhe uma posição de poder sem precedentes. Em essência, Augusto tornou-se o primeiro imperador de fato do Império Romano, inaugurando a fase conhecida como Principado e o início do período imperial do Império Romano e o fim da República. O governo do Império Romano, liderado por imperadores, representava uma mudança fundamental na estrutura política de Roma. A posição de imperador era uma combinação de poderes civis, militares e religiosos. O período imperial trouxe estabilidade política, expansão do império e prosperidade econômica. O Império Romano alcançou seu auge sob Augusto e seus sucessores conhecidos como os 5 bons imperadores, sendo eles: Nerva, entre os anos 96 e 98. Seu breve reinado foi marcado por medidas de reforma, como a restauração de liberdades civis e a generosidade para com os soldados e o povo. Trajano, entre 98 e 117. Ele é considerado um dos maiores conquistadores do Império Romano, e é conhecido por suas campanhas militares bem-sucedidas. Durante seu reinado, Roma alcançou seu maior tamanho territorial. Além disso, seu governo foi marcado por medidas de bem-estar social e apoio aos pobres. Adriano, entre os anos 117 e 138. Seu governo foi focado em consolidar e defender as fronteiras do Império. Ele é conhecido por ter viajado extensivamente pelo Império, inspecionando suas províncias e fortificações. Adriano também é lembrado por sua paixão pelas artes e pela arquitetura, sendo responsável pela construção do famoso Muro de Adriano na Grã-Bretanha. Antonino Pio, entre os anos 138 e 161. Ele é conhecido por seu governo pacífico e administrativamente competente. Durante seu reinado, o Império continuou a prosperar e a estabilidade prevaleceu. Antonino Pio é lembrado como um governante virtuoso e amante da paz, que governou com justiça e tolerância religiosa. E finalmente, Marco Aurélio, entre os anos 161 e 180, o último dos 5 bons imperadores. Ele era um filósofo que refletia sobre questões de ética, virtude e autodisciplina. Durante seu reinado, o Império enfrentou desafios, incluindo guerras com tribos germânicas e revoltas. Os 5 bons imperadores são frequentemente elogiados por terem proporcionado uma era de governança estável e próspera durante o Alto Império Romano. Suas ações e políticas contribuíram para a manutenção e expansão do Império, bem como para a promoção do bem-estar dos cidadãos romanos. Mas também houve imperadores que se destacaram por suas ações desastrosas, governos opressivos e decisões mal adotadas. Algumas figuras imperiais foram particularmente notórias por suas ações negativas, e tiveram um impacto negativo significativo no Império. Alguns dos piores imperadores de Roma incluem
Nero, entre o ano 54 e o ano 68. Ele é lembrado por sua tirania, extravagância e crueldade. Ele perseguiu e executou adversários políticos e membros de sua própria família, incluindo sua mãe e sua esposa. Durante seu reinado, houve um grande incêndio em Roma, e Nero foi acusado de incendiá-la intencionalmente para poder reconstruir a cidade ao seu gosto. Ele também é lembrado por perseguir cristãos, tornando-se o primeiro imperador romano a fazer isso. Calígula, entre os anos 37 e 41. Calígula é famoso por sua extravagância, comportamento excêntrico e despotismo. Ele governou com crueldade e abusou de seu poder para enriquecer-se pessoalmente. Calígula é conhecido por ter nomeado seu cavalo como senador, entre outros atos absurdos. Sua tirania levou a conspirações que resultaram em seu assassinato no ano 41. Commodus, entre os anos 180 e 192. Filho de Marco Aurélio, governou com extravagância e negligência, gastando enormes somas de dinheiro em seus próprios prazeres e entretenimentos. Ele se envolveu em lutas de gladiadores e reivindicou ser uma reencarnação do deus Hércules. Seu governo autoritário e indiferença com os assuntos de Estado levaram ao declínio da economia e ao enfraquecimento do império. Foi ele que foi o imperador retratado no filme Gladiador. O Império Romano perdurou por séculos, influenciando enormemente a história, cultura e civilização do mundo ocidental e além. O Império Romano continuou a existir até a queda do Império Romano do Ocidente em 476, mas isso será história para um outro vídeo. Ficamos por aqui, e agora deixo aqui um card recomendando um vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Nesse vídeo, falamos sobre a Revolução Inglesa, a luta pelo poder e a transformação da monarquia. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.